Hoje estamos aqui com o professor Paulo, que é um professor também de barbearia da Alfred Jones. E vamos estar quebrando alguns tabus referente a técnicas e formas de trabalhar que seja mais rápido para você, e rentável para que você possa ganhar dinheiro na sua barbearia. E aí, Paulo, tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. É isso aí, vamos lá? Vamos lá. Hoje vou ensinar para vocês uma técnica bem bacana, que é a técnica com pente. Muita gente usa o pente na forma horizontal. Eu vou ensinar para vocês uma técnica na forma vertical, onde a gente já consegue fazer o fade simplesmente com o pente. Então é uma técnica que ganha bastante tempo e já sai com a forma reta, que nem a gente falou anteriormente. Anatomia da cabeça do Paulo, ele dorme desse lado esquerdo, coloca a cabeça do lado esquerdo, e esse lado direito você pode ver que é redonda. Então o acabamento daqui é diferente daqui. Quando a gente usa uma haste, uma base reta, o mesmo acabamento que eu deixo aqui, eu deixo do lado de cá também. Então isso favorece em que eu ganho tempo e sai um corte mais preciso, um fade mais preciso. Então vamos lá. Vou fazer. O que eu faço? Eu pego a base, apoio sempre no osso temporal, aqui, venho com a máquina. Se eu cortar aqui, passar a máquina aqui nessa base da ponta, vai ficar a altura do pente meio. Se eu passar a máquina aqui na parte de trás, vai ficar a altura do pente 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver a altura que o cabelo do Paulo me proporciona e eu venho passando a máquina. Sempre com a haste apoiada no osso temporal do Paulo. Já viu dessa técnica, Paulo? Não conhecia, não. Essa técnica é uma técnica que facilita bastante a forma de você fazer o fade, porque fica uma coisa mais simétrica, porque você usa uma base reta, a mesma quantidade de fios que você deixa desse lado, você vai deixar do lado de lá também. E facilita bastante, que você ganha bastante tempo fazendo isso, né? Muito, 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 porque se fosse fazer pente, troca um, coloca o outro pente, coloca o pente 1, coloca o pente 1,5, coloca o pente 2, e assim você perde muito tempo. Aqui eu já saio com o fade pronto. E o bom de tudo é que a mesma quantidade que eu deixo, ele fica perfeito, porque vai ficando um corte perfeito, porque a gente está usando uma base reta, né? Então toda a imperfeição do crânio vai ficando apagada, porque o lado que tem um buraco, ou seja, que tem alguma elevação, alguma imperfeição, o cabelo vai tampando. E a que tem menos cabelo vai sendo tirada. Então vai ficando uma coisa mais uniforme, né? E bem simétrica, porque fica bem mais bacana. Que hoje nós temos bastante cliente que a anatomia craniana é bem complexa, né? E como a gente tem que analisar a anatomia craniana, no Brasil é o único país que tem todas as etnias, né? Então, quando a gente fala de etnia, a gente fala de morfologia craniana. E é fácil você ir para a Europa, para os Estados Unidos, pegar um americano para cortar o cabelo dele, que todo mundo tem americano tem o mesmo anatomia craniana. Formato, né? O mesmo formato craniano. Mas você chega aqui no Brasil, você tem árabe, você tem japonês, você tem chinês, você tem índio, você tem afro, você tem tudo, você tem angolano. Então você pega todas as etnias num lugar só. Então isso que é gostoso aqui no Brasil, né? Que se o cara se aperfeiçoa em linhas e formato de rosto, fica bem bacana, né? Porque você consegue chegar num resultado final melhor, né? Com mais certeza do corte estar perfeito, sem correr o risco de errar, né? De pecar nos detalhes, né? Eu vou falar para vocês agora uma técnica. Por que eu estou usando o pente na vertical? E quando eu pego o pente na vertical, eu pego uma mecha que está na vertical, que eu pego de fora a fora. Então, quando eu tiro o pente, ela fica uniforme de cima a baixo. Quando eu pego o pente na forma horizontal, eu pego uma mecha de ponta a ponta, só que o que acontece? Quando eu solto, ela fica marcada.
Então, qual que é a desvantagem? Eu vou ter sempre que fazer um disfarce em cima de um disfarce. Quando eu pego na vertical, já não acontece isso, porque o acabamento sai perfeito. Ó, eu tiro e o acabamento sai perfeito. O fade sai perfeito porque a forma que o pente está pegando e a forma que a máquina está cortando sai bem mais prática. E o pente fica 100% encostado no crânio. Isso, que aqui o interessante é que assim, que a gente apoia ele aqui, então a gente tem essa deformidade do osso occipital. Então a gente sempre apoia ele na base da cabeça, ou seja, na base do osso. Então a gente vai seguindo sempre, então ele mesmo vai dando um acabamento, porque se eu for usar anatomia craniana, e quando eu encostar aqui, ele vai abrir a base. Então aí já fica torto. Então o certo é usar a base e você vem cortando tudo. Porque o interessante é que assim, eu passei o pente e agora eu vou colocar o pente 1 só para vocês verem que é a mesma altura. Ó. Pente 1. Como vocês viram, ó, é a mesma altura. Tá vendo? Então, eu já fiz todo o fade em questão de 2 minutos. Claro que se não tivesse, baixa um pouquinho, por favor. Se não tivesse gravando, já teria cortado, já teria feito todo esse fade. Então, o ganho em tempo é fantástico e a qualidade do acabamento é melhor ainda. Então, Paulo, a técnica é muito simples, né? Todo mundo pensa que é bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito fácil, qualquer pessoa pode fazer essa técnica, né? E favorece bastante em tempo e qualidade, né? E o legal é que você não cansa o cliente também, né? Exatamente, porque hoje o tempo que você fica na cadeira, que na realidade o que aconteceu? Hoje existem muitos profissionais bons, excelentes aliás, que buscam muito conhecimento, então o profissional ele procura meios, técnicas que favoreçam a estrutura, a estadia do cliente na cadeira, que favoreça um acabamento final. Só que nós temos profissionais também da mesma área que não querem se aperfeiçoar, já estão ganhando um valor e para eles está tudo bem, né? Só que eles esquecem que o mundo que nós vivemos é uma roda gigante. Hoje ele está com 100 clientes, amanhã ele pode estar com 10. Então, se você tem um diferencial, o que vai fazer o seu cliente pegar o carro, sair da garagem, pegar um trânsito e ir até sua barbearia sabendo que do lado da casa dele tem uma barbearia? Muitas vezes clientes pegam 10, 15, meia hora, 45 minutos de trânsito para chegar na sua barbearia. Que se você não tiver um diferencial, ele não vai fazer isso. Então hoje, o profissional que não tem um diferencial, ele vai ficando para trás. E é uma coisa que ninguém quer ficar para trás, né? Então hoje a busca de conhecimento está aumentando bastante, né? Então cada profissional, devido à sua área, ele tem que procurar técnicas para que ele venha sair um passo na frente do seu adversário, né? O grande concorrente é você mesmo. Sim. Porque eu acredito no que? Quando você para de buscar conhecimento, você cria um obstáculo entre você e seu cliente, porque tudo modifica, técnicas são modificadas, equipamentos, aparece muito equipamento novo, bom, e muita coisa, que nem produtos, principalmente para o público masculino, estão crescendo bastante. Inclusive, a Beard Brasil é uma das maiores em produtos masculinos, uma das maiores e melhores nesse ramo. Na parte educacional, a academia que nós trabalhamos, a Alfred, ela está imperando também nesse mercado.
Então, com isso, está ajudando muitos profissionais a pegarem técnicas e se aperfeiçoarem tanto em tesoura, porque muitos barbeiros hoje não sabem fazer um corte na tesoura. E quando você fala assim, meu amigo, eu quero fazer um corte na tesoura, você vê que o cara fica branco, pálido, começa a suar, tremedeira. E é uma coisa muito simples. Então hoje, se você não busca aperfeiçoamento, você vai ficando para trás, né? É verdade. Então, se você não se aperfeiçoa, automaticamente você vai ficando para trás, para trás, para trás, para trás. E hoje, com essa nova fase da barbearia, os profissionais novos estão querendo com sede de aprender, né? Sede de aprender, sede de crescer, sede de chegar no ídolo deles, né? Que hoje muita gente trabalha não é porque necessita na parte da barbearia, mas sim porque tem um ídolo, que nem pessoas muito grandes aí que estimulam o crescimento da barbearia. É verdade. Mas você sempre tem que estar um passo à frente do mercado que você trabalha, né? E é legal saber também que a barbearia está em constante mudança, né? Exatamente, exatamente. Então você precisa estar sempre aprendendo, sempre buscando novas técnicas, que nem essa que você acabou de ensinar pra gente aí. Que o crescimento é certo, só precisa se esforçar para isso. É que você tem que dar o primeiro passo, né? Se você não dá o primeiro passo, se você... é que meu pai sempre falava, uma faca de dois legumes, né? Porque, primeiro de tudo, você tem que aceitar que você não é o melhor. Que nunca vai existir o melhor. Porque a gente se denominar eu sou bom nisso, isso é mentira. Porque tem um cara que é melhor que você 10.000 vezes. Então, se você é bom, você não é o melhor. Né? Que sempre tem um cara melhor que você. Então, se você não procura se destacar na área que você exerce, você vai ficando para trás. E isso é uma roda gigante, isso é fato. Eu conheço um médico, ele é o quarto maior alergista pediátrico do mundo. Quarto, cara. Ele é um japonês, ele tem 64 anos. E ele é o quarto. E até hoje ele estuda para tentar ser o terceiro. E ele tem 64 anos, é o quarto. Aí você imagina como tá à frente dele o terceiro, o segundo. É, exatamente. Então, até hoje ele está estudando. Então, que cabe a nós é buscar conhecimento. Eu digo que o maior erro da pessoa é achar que sabe tudo, né? Exatamente. Eu tenho uma frase comigo que eu gravo sempre: a repetição leva à perfeição. Exatamente. Não é porque você não gosta, não sabe fazer, você vai desanimar e vai desistir. Porque você pode ser bom no que você faz. Basta você se dedicar para o que você está fazendo. Então, quanto mais você pratica, mais você vai ficando bom no que você está praticando. Não que você vai ser o melhor, mas que se fica bom, você fica. É que nem um padeiro. Ele não aprendeu fazendo pão. Não nasceu fazendo pão. Exatamente. Ele se dedicou com aquela profissão, se identificou e começou a estudar sobre aquilo e começou a fazer pão, foi se aperfeiçoando, foi melhorando, até se tornar um melhor, até se tornar um padeiro bom. Mas até ele chegar lá, quantos pão ele não queimou? Exatamente. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que... A força de vontade, ela é tudo, né? Já é o primeiro passo para o sucesso. Eu escutei uma frase uma vez que dizia que somente o treinamento exaustivo que leva à execução perfeita. Também. Então nós temos que estar em constante aprendizado e sempre executando. É. Sérgio, tem um detalhe agora da técnica. Ah, tá. Aqui no topo da cabeça do Paulo, eu estou fazendo uma técnica
que seria point cut, que quando normalmente eu uso essa técnica, normalmente em cabelos lisos, porque cabelo liso ele tem a facilidade de marcar. Então se eu faço o corte reto, principalmente na parte lateral da cabeça dele aqui, que é onde é a parte redonda, ele tem a tendência de ficar marcado. Então para que isso não aconteça, eu corto ela sempre no point cut, que o pequeno sustenta o grande. Então ele vai ficando uma coisa mais uniforme e não fica marcada. Lembrando da ergonomia, que seria a postura, sempre com o cotovelo abaixo do ombro, sempre de frente para a mecha que você vai cortar, nunca atrás nem de lado, sempre de frente com a mecha, para que saia uma melhor execução do que você esteja fazendo, e melhor posicionamento. Bom, vamos secar agora para ver o resultado. Agora é a parte mais simples, o acabamento final, onde a gente vai tirar todo o excesso de fio com o pente e a tesoura de desbastar. Você vai pegando, fazendo um pente corrido. Lembrando, né, Paulo? A forma de manusear a tesoura, né? Guardar a tesoura para evitar qualquer tipo de acidente maior. Sim. Então vamos trabalhar, baixa um pouquinho, por favor. Sempre só mexe o dedão, polegar. Os outros 4 dedos ficam paradinhos. Então vamos lá ver, pessoal, o resultado. Lembrando que demorou 7 minutos para fazer esse fade com qualidade. Se você olhar, os dois lados estão iguais, retos, né? Quando eu falo igual, é que eles estão padrão, reto. E o que isso te favorece? Quanto mais rápido você acaba o cabelo do cliente, você tem mais tempo para fazer o acabamento, que é uma parte primordial do cabelo. Muitas vezes você capricha no fade e acaba pecando no acabamento. Então, o que seria viável? Compartilhe técnicas, use bastante técnica que possa valorizar o tempo de acabamento, tempo de fade, e gaste o restante que você tem, o tempo livre, em acabamento. Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Venha aprender essas técnicas na Alfredo Jones.